Vai com rede ou sem rede? Bom, eu queria lançar aqui duas perguntas. Uma para o Supremo Tribunal Federal e outra para o Congresso Nacional. Obviamente, ninguém do Supremo Tribunal Federal vai ligar para cá. Só gostaria de responder a sua pergunta. Não vai. Mas vamos deixar no ar. E também a pergunta para o Congresso Nacional. Né? Como o Congresso Nacional não é representado por ninguém em particular, o Rodrigo Pacheco vai dizer, eu sou o presidente do Congresso Nacional. Bom, se ele ligar, Pablo, a gente coloca ele no ar, né, Ellen? Mas é o seguinte, pergunta para o Supremo Tribunal Federal. No domingo, começa o torneio da Copa América. Nunca vi uma confusão tão grande, tanta discussão em torno de um campeonato de futebol, mas tudo bem, vai começar a Copa América. Domingo! Estamos na quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias. O Brasil entra em campo. Mané Garrincha. Contra a Venezuela, né? Vai começar. Aí, o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, vão se reunir amanhã, para discutir se pode ter Copa América. Pera. Como é que é? O Supremo Tribunal Federal aceitou, porque entraram lá os partidos, obviamente, os partidos de oposição. Oh, não pode ter Copa América e tal, ok. Aí eles entraram no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a política tem que viver no campo da política. Futebol, no campo do futebol. A gente vai ouvir o Denilson, né? O Denilson fala do Supremo Tribunal Federal, pode falar. É inteligente, pode comentar. Mas o campo dele são as 4 linhas. A gente chama o Denilson para falar de futebol. Aí resolveram os ministros do Supremo agora ser Denilson, caramba. O Supremo Tribunal Federal resolveu que agora eles são o Denilson. Supremo Show. Denilson Show, Supremo Show. Aí eles vão se reunir para dizer, eu acho que... Será que eles vão discutir a escalação do Tite? Acho que não deve jogar com o goleiro. Temos que jogar 4-4-2, 2-2-3, 5-6-6. Que droga. Aí eles vão perder o tempo deles, do Brasil, dinheiro público, salário, transmissão, equipe técnica e tal, para discutir se o Brasil pode ou não ter Copa América. Se o Brasil... Que coisa mais ridícula. Não, vai ter coisa mais ridícula. 999-592-100, você seguramente vai lembrar de alguma decisão, uma discussão mais ridícula no Supremo Tribunal Federal. Vou lembrar aqui. Certa vez, o Supremo se reuniu para discutir se uma cidade do Rio Grande do Sul podia ou não ter embalador nos supermercados. Olha que bacana, coisa importantíssima, porque foi parar no Supremo. Eles se reuniram, 11 ministros do Supremo. Não, tem que ter embalador? Não tem que ter embalador no supermercado. Oh, meu Deus do céu, coisa incrível. Rodrigo Aidar já listou aqui, nosso colunista, vários episódios em que o Supremo Tribunal Federal se reuniu para perder o nosso tempo e o deles. O deles, se eles fazem, se eles não fazem, não faz diferença para eles, né? Porque o pinga, todo mês pinga o salário, o carrinho tá com gasolina, lavado, tem motorista, né? Tem os capinhas, são aqueles camaradas que puxam a cadeira, empurram a cadeira dos ministros, porque eles não podem puxar a cadeira e empurrar a cadeira, afinal, são ministros do Supremo. Imagina, o ministro do Supremo tocar naquele couro com a mão, vai que dá urticária. Então tem um para puxar. Aí eles botam aquela capinha neles, eles ficam com a capinha, todo bonitinho, e aí eles começam a discutir. Quando discutem coisas importantes, essencial, é para isso que existe um tribunal como esse. O Supremo Tribunal Federal, descrito na Constituição brasileira, é lindo. Agora, quando vai para a prática, e a gente sabe que amanhã nós vamos ter que noticiar a reunião em que a relatora Carmen Lúcia vai dar suas opiniões sobre a realização da Copa América. Vamos deixar no ar. Supremo, pelo amor de Deus, ministro do Supremo. Vocês têm que sentar os 11 e falar, olha, a gente não se entende, Gilmar, Luiz Roberto Barroso, a gente briga e tal, a gente não gosta um do outro, mas a gente se respeita, chama todo mundo de Vossa Excelência, Mas, pô, nós estamos exagerando, né? Nós estamos dando motivo para levar pancada de tudo que é lado, discutir Copa América. Para, né? Bom, e a aula de imprevisibilidade jurídica? Sim, porque se eles vão discutir, ou já se sabe que não vai mudar nada, que é o mais provável, mas se vão discutir, se está tudo resolvido, não vai mudar nada, tinha que ter reunião, então vai ter a sessão. E se eles podem proibir a Copa América, que está tudo combinado, vai começar, vai ter, está tudo programado, imprevisibilidade jurídica. Culpa de quem? Do Supremo Tribunal Federal.
Responsabilidade de quem? Supremo Tribunal Federal. Se de lá emana a lógica de formação, de organização do Poder Judiciário do Brasil, né, isso é o estímulo para que um juiz de primeira instância dê liminar sobre tudo, que aliás é o que acontece no Brasil. Se mete em tudo. O governador resolve que vai fazer uma delegacia de polícia na cidade A. Aí ele muda e vai fazer na B. Entram com uma liminar, o juiz dá uma liminar dizendo, entra com uma ação na justiça, o juiz dá uma liminar dizendo que tem que fazer a delegacia na cidade original. Pô, a política pública, eles se metem. Teve juiz dizendo que alunos de escolas estaduais, de cidades no interior da Bahia, tinham que cantar o hino nacional. Todo dia de manhã. Por quê? Porque ele quer. Porque alguém pediu para que fosse assim e ele deu uma liminar. Ué, mas por quê? Porque eu acho. É porque eu acho, sabe? Então o ministro A não pode ser ministro porque o ministro Supremo não quer. Ele não quer, não gosta daquele ali. Daí, obviamente, né? Eles citam artigos constitucionais, pegam códigos, citam jurisprudências, citam episódios de outros países, etc. E fazem aquele carnaval. São pessoas lidas, são preparadas. Agora, a cultura a serviço do desserviço. A informação, a boa formação jurídica, a serviço da desorganização de um país. Neste caso específico da Copa América, exemplo, acabado. Imaginar 11 ministros do Supremo perdendo seu tempo com algo que não tem a menor importância para o país como um todo. Se vai ter, se não vai ter. É irrelevante. Isso é importante para o futebol, que é importante. Bacana. Como o hóquei no gelo para quem joga. Como qualquer coisa. Não tem que se meter, mas eles vão se meter. Então, fica o recado. Para quê? Por que a gente faz isso? Para virar mais piada? Para produzir mais piada? Segunda pergunta. Congresso Nacional que está discutindo a impressão do voto. Hoje, a partir, desde as 9 horas da manhã, Luiz Roberto Barroso, que é do Supremo, mas é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi para lá numa comissão geral, presidida pelo Arthur Lira, no plenário da Câmara dos Deputados, e ele fez uma apresentação muito bem fundamentada. Como sempre, toda vez que dão uma palavra para um ministro do Supremo, você sabe que eles pegam o microfone e não param. Parece eu quando pego o microfone do karaokê, quero ficar cantando. Pablo Ribeiro, cantando sucesso do Frank Sinatra, igual. Mas o fato é que ele foi lá e explicou por A mais B porque o nosso sistema é bom e como o nosso sistema é seguro. E aí apresentou duas coisas que vale a pena destacar. Quando citam exemplos internacionais, países que usam voto impresso até hoje, ou o sistema casado de voto eletrônico e voto impresso, lembra o ministro que países como a Alemanha, países como a França ou os Estados Unidos não têm a nossa tradição coronelista. Eles não tinham como desafio vencer as fraudes eleitorais, como era o caso brasileiro. Então, para eles, mexer com isso é inútil. Antigamente, era surpreendente quem viajava para alguns países e via que você tinha umas máquinas de jornal que você punha o dinheiro, abria e pegava o jornal. Você podia abrir e pegar 35 jornais. Aqui no Brasil tem que ter um sistema à prova de pegar 35 jornais e checar se é moeda mesmo, se o cara não bota um círculozinho de metal amassado, de latinha. Porque é assim que a gente opera. Lá fora não precisa. Então eles não têm que criar uma máquina à prova de roubo de jornal, porque a pessoa pegava um jornal e acabou. Nos Estados Unidos tem voto pelo correio. Luiz Roberto Barroso falou, se tivesse voto pelo correio no Brasil, e ele contou esse episódio, fruto de uma conversa que ele teve, se tivesse voto pelo correio no Brasil, iam atacar o carteiro, roubar a sacola e encher de voto. É o Brasil. Nós temos nossos desafios, os americanos têm os desafios deles. E os alemães, os deles, e os franceses. Nós não temos o terrorismo como problema, não temos que nos preocupar como eles se preocupam. Mas nós temos, sim, uma questão envolvendo a fraude. Dizer que lá fora se faz de um jeito e a gente tem que voltar ao jeito dos outros é patético. Bom,
Mas o nosso jeito, e aí vem a segunda coisa que ele falou, não é a volta simplesmente do voto impresso, óbvio. Você vai votar eletronicamente e haverá uma impressão desse seu voto. Você não vai poder levar, mas aquele votinho vai cair numa urna. Bom, na cabeça daqueles que defendem esse sistema novo, entre aspas, novo, você vai ter um sistema de aferição. Pergunta é a seguinte, feita pelo Barroso. Perfeito. Temos um paradoxo. Se a máquina ela é fraudável, temos um problema na máquina, e é a máquina fraudável que produzirá a impressão, por que a máquina fraudável só fraudará a parte eletrônica e não a parte impressa? Por que não acreditar, para quem acha que o voto é fraudável, que haverá a fraude eletrônica e a fraude impressa ao mesmo tempo, de forma que, comparando um com o outro, você vai ter um resultado igual. E é de se esperar que seja um resultado igual. Seria muito maluco imaginar o seguinte: eu voto no meu candidato e o eletrônico registra esse voto. Já o voto impresso, que é esperto, ele não está ligado àquela máquina, embora esteja, ele diz assim, não, você não votou nesse, não, você vai votar no Pablo Ribeiro. Aí sai um voto para Pablo Ribeiro. Como é que faz? Ou então, eu mando o comando, sai o comando pilantra para a máquina, mas sai o comando verdadeiro, porque ele toca a minha alma no impresso. É a mesma máquina, não são duas máquinas. Você não vai votar na máquina eletrônica, depois você vai pegar um papel, repetir seu voto e colocar na urna. Até porque seria absurdo, porque o camarada poderia mudar de ideia. Na Flórida, por exemplo, a máquina de votação eletrônica é espetacular. A nossa é primitiva. Ela é tecnologicamente blindada, mas ela é primitiva. Por exemplo, nessa máquina de voto da Flórida, aparecem todos os nomes numa tela gigante. A tela é gigante. Todos os nomes. Tem 10 candidatos, dos 10 candidatos. Aí eu clico num, aparece um tiquezinho verde naquele nome. Se eu clicar em outro, apaga o tiquezinho verde do inicial e vai para esse novo que eu quis. Eu posso dar enviar. Ah, não, mudei. Não é esse. Posso voltar. Refaço o voto. Posso pedir para que não apareçam os nomes, de mostrar só o teclado alfanumérico com os números e eu vou colocar. Posso. Você tem a opção. Aí você terminou. Esse é o voto? É sim. Aí aparece um botão assim, votar. Só então é que você vota. Dá para você ficar ali o tempo que for. E numa eleição em que você tem muitas decisões a serem tomadas, né? Presidente, no ano que vem senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Você pode ficar mudando de ideia e volta. Ah, não, eu acho que esse não. Olha, tem esse aqui também. E você pode vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você dá votar. O nosso sistema não. Você não vê o nome dos candidatos. Você simplesmente coloca o número, aparece lá a fotografia dele, o nome, então você tem certeza que votou naquele camarada, aperta votar, faz aquele barulhinho, acabou, votou, ok. É seguro, mas não tem essa sofisticação, que é uma máquina muito mais cara. A nossa é uma máquina simples, mais eficiente e blindada. Ficou então a pergunta do Luiz Roberto Barroso, complementada por uma seguinte: digamos, por hipótese, e haverá judicialização, porque você só tem os dois sistemas, o eletrônico e o impresso, para discutir, porque se for para não discutir, não tem por que fazer. Vamos fazer a recontagem. Recontagem! Como é que vai ser a recontagem? Manual. Dos votos em papel. Aí você vai ter aquelas mesas enormes, que é quando acontecem as fraudes, como sempre aconteceram. Manipulação, transporte das urnas, acondicionamento desses votos todos. Aí vamos lá, terminou de votar. Aí você termina de contar e deu uma diferença. Deu uma diferença. Porque erraram, mas deu uma diferença. Então, numa eleição na eletrônica, você teve uma diferença de voto, que no caso para presidente, dificilmente vai ser uma diferença capaz de mudar um resultado. Mas para vereador, não ano que vem, mas que um voto pode mudar tudo, deu uma diferença. Vale qual? Para você tirar a dúvida. O em papel ou o eletrônico? Porque o eletrônico também, como é auditável, produz um relatório final eletrônico. Mas você tem os votinhos 1 a 1. Aí você conta um, conta outro, vale o em papel. Ah, vale o em papel? Então para que a votação eletrônica? Quer dizer, é uma loucura. É uma coisa doente. Então a pergunta para o Congresso Nacional é: para quê? Para quê? A questão é, se é porque eu quero,
porque eu acho isso importantíssimo, porque isso é modernização, eu quero auditoria. Luiz Roberto Barroso mostrou que o sistema é auditável. E é auditável. Você tem um relatório por urna. Esse relatório por urna é afixado em cada sessão. Este relatório é o resultado da eleição. Se alguém quiser conferir e somar esses relatórios que ficam disponíveis na internet, urna a urna, pode fazer. Vai dar igual a totalização que sai no TSE. E já fizeram esse teste. E deu igual. Não é à toa. Então, auditável é. O besterol, a cloroquinagem eleitoral, defende que não é. Bobagem, retumbante. Mas a discussão política está colocada. Não haverá tempo de trocar todas as urnas, porque tem que haver uma substituição, é um novo sistema. Não haverá tempo de fazer, vai ter que ser pelo sistema piloto. Se é sistema piloto e você só pode auditar em papel um pedaço daquilo que você já audita eletronicamente, fica a pergunta, para que fazer isso? Uma bobagem, uma perda de tempo. Então nós estamos diante de duas perdas de tempo. A perda de tempo do Supremo Tribunal Federal, a perda de tempo do Congresso Nacional. E, ouvinte querido, ouvinte querida, você vive num país onde não se pode perder tempo. E as instituições mais caras, duas das três instituições, não vou nem falar da terceira, que faz a gente perder tempo um monte, perdendo tempo. Perdendo o seu tempo, tempo que a gente não tem.